Então, Ina Branca está se apresentando em vários lugares diferentes. Rio de Janeiro, os peixes do Rio de Janeiro, Ina Branca. Né? Você não precisa ficar doidão na pista. Você pode sentar e pedir um peixe para poder comer. E você consome. E o cara vai se consumir Ina Branca. Meu Deus! Então, você observa que nós estamos sendo levados gradativamente, né, a um consumo de drogas indiretamente. Ok? Então você tem a turma da erva verde, ok? E aí você acaba consumindo porque você está respirando o que os caras estão consumindo. Tem a questão da Ina Branca que os caras estão botando para lá. A turma, né, do biscoito crack também você está consumindo porque está indo para o ar e indo também para o lençol freático, que vai para a bendita da água pública. Aí você joga os fármacos dentro da história. Tu joga os PFAs, os PFOs. Por que que eu ando com a mamadeira? Né? A bendita da mamadeira, que eu vou botar na tua vida, olha lá, olha lá. Hidrogênio molecular, mecanicamente, água ionizada. Sim. Zero bactéria, zero cloro, zero flúor. Quer dizer, esse trem aqui, né, é o que eu preciso para o fim do mundo que está se apresentando. Porque em qualquer lugar que eu pegue uma água que não esteja com barro, até da chuva, eu transformo em água para consumo. Compreendeu? Sim. Então, a gente vem, né, historicamente, tentando identificar o tamanho do dano e a solução. Porque eu entendo que só falar de DS, graça, né, é fácil. A questão é apontar o caminho, concorda? Né? O que nós podemos fazer no meio de tudo isso que está em curso? Então, vamos olhar um pouco da história nossa. Né? O século XX foi marcado por narrativas. Exemplo, eu não podia comer ovo todo dia. Ovo todo dia fazia mal. Ok. Agora eu posso comer 2 dúzias de ovos diariamente. E é saudável e é considerado superalimento. Meu Deus! Um dos melhores alimentos do mundo. E era vilão. Sim. Na década de 70, foi vilão em 80, foi vilão em 90. Meu Deus! Virou o século, o cara começou a querer fazer o quê? Bem. Ok. A bendita da carne, eu não podia comer carne com gordura. Ok? Porque aquela gordura na carne fazia o quê? Mal. Aí me vem o Kennedy Jr., né, e inverte a pirâmide alimentar do mundo, mudando a americana, e dizendo que bom é comer carne com gordura. Meu Deus! A turma do sangue ó, Jesus! Né? Eu trato, né, muito da gente, né, são milhares de atendimentos, e quando cai o ó na minha mão, cara, eu viro o santo na vida deles. Porque eu vou lá e mudo o sistema alimentar, jogo o cara na bendita da carnívora, acompanho, né, os exames clínicos dele com um colega médico lá, e se faz a correção e ajuste de suplementações específicas, cara, o cara fica curado de tudo. Ele vai resolvendo um monte de problema. O ó é o cara mais fácil de tratar. Porque a carne para ele é remédio. Meu Deus. A carne é o quê? Remédio. Carne bovina é remédio pro ó. Ok? Eu sou sangue A. O A já é um cara mais complicado. A turma, o AB é mais complicado. Você não pode ir só na carne e você não pode ir só na proteína. Você tem que criar, né, um meio termo na bendita da dieta, né, que é a tua especialidade, né, para o camarada poder não perder energia, não entrar em processo depressivo. Eu mesmo quase pipoquei num tratamento que o cara não levou em consideração a minha tipagem sanguínea. Ele conseguiu me secar, ele secou, eu e a esposa, e nós, simultaneamente, na frente dele, num atendimento, fizemos pânico. No mesmo horário, no mesmo tempo. Não há nenhuma publicação que eu conheça, né, de um casal fazer síndrome de pânico ao mesmo tempo. Ok? No mesmo horário. Isso aconteceu comigo e com a Carla Giovana. Ok? Nós fizemos síndrome de pânico pelo tratamento que estávamos fazendo. Porque
foi derrubada a nossa dopamina e automaticamente derrubou a bendita da serotonina. O que as pessoas precisam entender é que essas dietas sem acompanhamento normalmente dão ruim. Sim. E com acompanhamento, se não fizer a leitura, né, mensal dos exames clínicos, vai dar problema. É igual a turma do tarja roxa. O cara vai lá e mete o tarja roxa. 6 meses de tarja roxa, o cara já está dependente. O médico consciente, ele tem que pedir mensalmente a avaliação clínica para saber em que pé o trem está, para evitar ter que dar 4, 5, 7, 10, 15, 20, 27 medicamentos para poder lidar com os efeitos colaterais. Eu já tratei de pessoas com 27 medicamentos. Uhum. Em 3 meses eu tirei tudo. Eu já peguei pessoas com 15, com 20, com 22 medicamentos. Ok? Quando você ia ver o ponto de start, né, era uma crise de ansiedade que não foi tratada, mas ela foi entorpecida. O que nós temos que entender é que o corpo, tudo o que você não resolveu, não está resolvido. Tem dia e hora para vir à tona. Teve problema lá no bendita gestação, vai vir à tona. Deu problema na hora do parto, vai vir à tona. Não teve aleitamento, vai dar problema, vai dar problema. Isso atinge o adulto que... Vai estourar lá na frente, tem de hora para estourar. Sim. Você passa pela primeira infância, o que gerou ali é norteador para toda a tua vida, porque o teu HD, ele se estrutura de 0 a 7. De 0 a 7, né? Cara, então você é a criança que você foi. Hoje, eu só esbarro com gente chata. Meu Deus! Olha, todo mundo é nossa, chato! viu? Jesus! Tu é chata? Tu é chata? Não, que você tá Não, falando o assim. nível social, o nosso nível social, meu nível social, quando você fala de gente chata, o meu nível social e o nível da Jéssica, da minha esposa, olha só o nosso nível. Quando o meu vizinho do apartamento da frente, ele vai sair e eu vou sair, eu espero ele sair para eu não ter que encontrar ele no elevador. Meu Deus! Aí é forte, né? Para não ter esse contato com gente chata. E aí, se eu disser pra você que ele tá assistindo o teu sexo pelo Wi-Fi? Ih, cara. Meu Deus! Então agora eu vou melhorar minha performance, calma. Jesus! É. Agora eu tenho que melhorar então minha Negócio performance. é grave, porque agora os caras publicaram que viu o Wi-Fi, o cara vê o que tá acontecendo lá do outro lado da parede, meu irmão. Ele vê as imagens do que tá em curso. Meu Deus. O Wi-Fi nós entramos num momento, né, Sim. em que o tipo de sociedade que está sendo estabelecida é de um controle digital total. Total. Sim. Ok. Isso significa que você tem o monitoramento das câmeras, ok? Porém, isso vai além disso. Nós vimos na guerra do Irã, principalmente, o que os satélites faziam. Né? Identificavam. Você lembra aquele bendito cara do caça americano que caiu, que os caras acharam pelo batimento cardíaco do cara. Identificaram o cara. Só misericórdia. Onde é que estava o cara na fenda da rocha para fazer o resgate? Isso aconteceu Sim. agora. Então, as pessoas estão vendo e não estão vendo. Elas estão ouvindo e não estão escutando. Porque está todo mundo no nível de frequência, né, que está levando uma letargia, provocando uma perda de memória individual e coletiva e uma dificuldade de gerenciamento cognitivo. O resultado disso é que nós estamos com uma população, né, dominada pelo TDAH, ok? Mais da metade. Mais da né? metade da população. E a turma precisando do tarja roxa para se estabilizar. Eu canso de pegar gente que para dormir, tarja roxa. Sim. Para acordar, tarja roxa. Para começar o dia, tarja roxa. Estabilizar o dia dele, tarja roxa. Então, rápido, ele vai usar 4, 5 medicamentos para ele poder ficar em funcionamento. Ok? Detalhe, boa parte dos adultos estão se reconhecendo neurodivergentes. Tem mais isso ainda. Né? Então, nós temos uma galera que tem uma base neuronal maior
do que as gerações anteriores, ok? Essa quantidade de neurônios se estima em 60% a mais e eles não conseguem gerenciar por causa do dano do que eles estão comendo, bebendo, respirando e recebendo de bombardeio de frequência. Então, eles estão sofrendo gradualmente, não, gradativamente, um envenenamento neurosensorial. Aí, resultado, eles têm crise de ansiedade, têm crise de depressão, têm crise de pânico, o cara vai passando de um psiquiatra para outro, de um psicólogo para outro, de um nutri para o outro, e aí o cara vai trocando de profissional, e ninguém consegue dar conta do que está acontecendo, porque você tem que avaliar o cara bio, psico, sócio, energético e espiritual. Você tem que olhar todas essas áreas do cara para saber o que está acontecendo com ele de fato. Tá, mas hoje eu vejo que as pessoas só tratam os sintomas. Sim. As pessoas só estão buscando e além de você já ter pego pessoas com vários tarja roxa, elas se automedicam. Uma outra coisa também. Aí é top. Eu já peguei tráfico de remédio dentro de casa. O cara ia pro médico. A receita era para ele. Quem tomava era a mulher. Fato real. A mulher vai no estado de crise, né, para ter com a turma do postinho. E aí a turma do postinho, vendo a situação, intervém e aí libera 3 caixas do Sossega-Leão, ok? A pessoa acha que 3 caixas é muito para ela, aí que é top. Dá pro vizinho da direita uma caixa e dá pro vizinho da esquerda outra caixa. A filha da vizinha da direita, né, tem lá um estresse e resolve compensar o estresse com aquela caixa. Olha só. Aí dorme, graças a Deus, o que ela fez uso, só botava para dormir. Dormiu lá 2, quase 3 dias. Quando acordou, veio parar na minha mão. Né? E aí parou na minha mão, eu conhecia a família, inclusive, né? E aí eu falei, olha só, você tem que me contar a verdade. Nada mais do que a verdade. Você entendeu? Aí ela, sim senhor, sim senhor. Então, o que aconteceu? Não, eu fiquei estressada, que não sei o quê, que pá, não sei o quê. A minha vizinha deu uma caixa para minha mãe. Falei, meu Deus, tua mãe faz uso disso? Ela falou, não. Mas por que a vizinha deu? Porque ela tinha demais. Jesus! E aí a menina foi lá e pegou. Percebeu? Né? Dependendo do que a pessoa vai acessar, aquilo pode ser o único acesso dela. Ok? Graças a Deus, ficou barato. Né? Ela dormiu 2, 3 dias ali, ok? E a gente conseguiu identificar o problema que gerou a situação, ok? E aí vem a história, né? Você levanta a história da filha. Aí tem que chamar a mãe. A história da filha bate com a história da mãe. Aí a mãe diz que a avó também teve o mesmo problema. Meu Deus! Aí quando você olha, você tem 4 gerações envolvidas. Cara, mas como pode o mesmo problema se repetir em 4 gerações, já que a mãe era uma pastora da área de libertação? Tecnicamente, a maldição estaria mais do que resolvida. E por que ela tornou a se apresentar no ciclo familiar? Eu tenho um livro publicado, é Maldição, se é lenda ou realidade, né? E que ele justamente faz uma leitura, né, em cima do Novo Testamento, das indicações da maldição presente na vida das pessoas. Né? Então, a gente tem pessoas que elas não conseguem evoluir emocionalmente, elas não conseguem evoluir profissionalmente, observa isso. Né? Nós temos pessoas que elas só têm o efeito caranguejo, a vida delas sempre anda para trás, observa, isso é muito comum. E quando você vai ver, isso faz parte de um clã familiar. Né? E isso está dentro de uma relação que o grego chamava de daimon. Então o indivíduo ele tem o daimon individual e ele tem o daimon familiar. O resultado desse daimon é a vida dele tá o quê?
travada. Aí você vê que emocionalmente ele não andou, né? Ele não conseguiu se realizar sexualmente, ele não conseguiu se realizar dentro das relações que ele estabeleceu, empresarialmente ou educacionalmente. Ele começa uma coisa e não termina, e é comum nessa caminhada a gente encontrar um monte de relacionamentos. Salomão me diz, quando eu me deito com alguém, eu crio uma aliança de alma. Aí tu encontra um monte de casos de aborto, né? Brasil, né? A gente é campeão de abortos, ok? Mesmo sendo um país que, na condição atual, diz que é contra o aborto, mas há estatísticas aí de papo de 1 milhão de abortos aí acontecendo no país por ano, né? Eu sou carioca, no Rio de Janeiro, nós temos meninas de 12 anos grávidas, um monte, você entendeu? São Paulo aqui eu conheço pouco ainda da realidade de São Paulo, mas do Rio de Janeiro pode dizer, garotas de 12 anos grávidas. Sim. Eu tenho avós, ok? Que elas têm menos de 30 anos de idade. Avó. Eu já peguei bisavó com 38 anos de idade. Bisa. Ok? E aí 12, né? 36. Tu imagina, 38 bisa. Ok? Isso está em curso. Isso é uma realidade do Rio. Eu já fiz trabalho com o pessoal do DESIP no Rio de Janeiro, né? Palestra dentro dos presídios. E aí eu tive uma que eu fiz com a turma feminina. E aí a menina estava com a bebê amamentando. E aí ela falou para mim, seu Alex, né? A minha mãe teve presa aqui, a minha avó também. E ela estava com a bebê dela. 3 gerações passaram pela prisão. Ok? Isso é benção ou maldição? Maldição. Então a gente observa, né, que existem muitas situações que são o quê? Cíclicas. Ok? Tudo que for cíclico num grupo familiar é indicação de maldição. Aí vamos olhar o outro lado da história, né? Nós temos aí a presença de parasitas, nós temos a presença de bactérias, nós temos fungo, nós temos metais, ok? Nós temos os PFAs, os PFOs, e o que parecia